Quem é que detém o anticristo de ser revelado? Quem é que impede que o anticristo comece a governar nos dias de hoje? A Bíblia diz que haverá um período de grande tribulação na terra, e haverá um grande líder mundial para este período. E esse líder é governado pelo próprio diabo, mas tem um homem representando tudo isso, esse grande líder, que é conhecido como anticristo, ou iníquo, ou o homem do pecado, mais famoso como a besta do Apocalipse. Todo mundo já ouviu falar. É verdade que o mal já opera nos dias de hoje, mas este grande líder ainda não surgiu. A besta ainda não começou a governar. Então, o que impede? Quem é que detém o anticristo de ser revelado? Primeiro eu quero falar aquilo que não detém o anticristo, aquilo que não impede que o anticristo seja revelado. Por quê? Porque tem muita gente por aí que fala que quem detém o anticristo de ser revelado é o Espírito Santo. E dizem assim, que a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo vai junto com a igreja e o período da grande tribulação não vai ter mais o Espírito Santo. Ai, meu Deus. Tem gente que fala assim. Daí você pode até falar, não, mas o pastor falou que é o Espírito Santo que detém o anticristo e não vai ter o Espírito Santo aqui na terra. Você pode ter ouvido o pastor falar, o presbítero falar, o diácono, o bispo, o apóstolo, o grande teólogo. Eu li um livro de escatologia que fala que o Espírito Santo de Deus detém o anticristo e ele vai ser retirado no tempo da grande tribulação. Você pode ter, eu acredito, você pode até ter ouvido. Mas a pergunta que eu faço é essa. Está escrito na Bíblia? Tem algum profeta do Antigo Testamento que falou isso? Jesus falou uma coisa dessa? Está escrito no Apocalipse que não vai ter mais o Espírito Santo de Deus no tempo da grande tribulação? Algum apóstolo falou uma coisa dessa? É claro que não. Imagina só. O Espírito Santo de Deus já estava aqui na terra, quando a terra era sem forma e vazia, não tinha ninguém. O Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus é onipresente. E estão falando que ele vai ser retirado da terra no período da grande tribulação, sendo que isso não está escrito na Bíblia. Enfim, meus irmãos, a Bíblia não diz que é o Espírito Santo. Então, quem é que detém o anticristo de ser revelado? Para termos essa resposta, precisamos ler com muita atenção o texto bíblico que fala que algo ou alguém detém o anticristo. E esse texto está escrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e eu vou ler a partir do verso 1, que diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês. Primeiro, vamos prestar atenção. Ele está falando da vinda de Jesus e o nosso reencontro com Ele. O que é a vinda de Jesus e reencontro? Arrebatamento. Você concorda comigo que a vinda de Jesus e o nosso reencontro com Ele é o arrebatamento, certo? Então podemos até resumir o versículo dessa forma. Irmãos, quanto ao arrebatamento, rogamos a vocês. O que ele diz a respeito do arrebatamento? Que não se deixe abalar e nem alarmar tão facilmente. Como assim? Porque tem muita gente por aí que diz que o arrebatamento está perto de acontecer, que o arrebatamento pode ser nos dias de hoje, o arrebatamento é iminente. Mas Paulo diz, não é para se alarmar tão facilmente. Mesmo que alguém pregue, profecia e fale que está escrito na Bíblia, olha só o verso. Não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Em outra tradução, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Não está perto, não está chegando. Por quê? Porque ele vai dizer duas coisas que acontecem antes do arrebatamento. E está no verso 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que dia? O dia que ele falou, o dia do arrebatamento. Antes do arrebatamento virá o que é antes? A apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição,
que é o anticristo. Então Paulo está falando bem claro aqui que o arrebatamento, aquele dia que ele está falando, da volta de Jesus, nosso reencontro com ele, que é o arrebatamento, isso não acontece antes do anticristo. Isso não acontece pré-anticristo. Isso não acontece pré-tribulação. Isso acontece depois do anticristo. Ele está falando bem claro. Antes daquele dia virá a apostasia, o homem do pecado, que é a besta, e depois vem o arrebatamento. Me desculpe se você acreditava que o arrebatamento era antes do anticristo, mas você foi enganado. E o apóstolo Paulo já sabia que você ia ser enganado. O apóstolo é profeta, né? Ele escreveu aqui, ó: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Muita gente foi enganado e você foi enganado. Eu também fui enganado. Mas graças a Deus eu prestei atenção naquilo que Paulo escreveu aqui e outros textos da Bíblia e entendi que o arrebatamento é depois do anticristo. Paulo deixa... Se você discorda de mim, está discordando do apóstolo Paulo. Paulo fala: aquele dia, o arrebatamento não é antes, ele é depois. Então o que vem antes do arrebatamento? A apostasia, o anticristo e depois vem o arrebatamento. Então quem é que detém o anticristo de ser revelado? Porque o arrebatamento é depois, então não estamos preocupados. O que é que vem antes do anticristo? Quem é que detém o anticristo? Paulo já falou, ele escreveu aí, eu li, eu também já falei. A resposta é essa. É verdade, eu já falei, e é que eu fiz igual Paulo fez. Ele falou, mas não deixou tão claro, não deixou tão explícito. Mas eu quero ler, dar continuidade na leitura, depois eu vou deixar mais claro quem é que detém o anticristo. Mas a resposta já foi dada. Bom, vou ler então, continuando a partir do verso 3. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Paulo, quando estava com os Tessalonicenses, falava sobre o anticristo. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no devido tempo. Agora ele confirmou que agora vocês sabem o que está detendo. Então está no texto a resposta. Porque agora vocês sabem quem está detendo. E pasmem, no livro de Tessalonicenses, Paulo nem sequer menciona o Espírito Santo. Então não é o Espírito Santo. Mas ele diz quem é que está detendo o anticristo. Agora vocês sabem quem está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Outra coisa, no verso 8, olha só, ele diz que na manifestação da vinda de Jesus, ele vai destruir o anticristo. E como é que Jesus vai vir antes de vir o anticristo e vai destruí-lo antes dele aparecer? Não é coerente. Então vai vir o anticristo, depois Jesus vai vir para o arrebatamento, daí sim ele vai destruir o anticristo. Daí é mais coerente, né? Não seja mais enganado. Mas enfim, ele disse aqui, que agora vocês sabem. Então ele falou, e o que ele disse então? Ele disse que antes do arrebatamento vem a apostasia e depois o anticristo. Então o que vem antes do anticristo? Apostasia. A resposta é que é apostasia. Então eu preciso saber, então, o que é apostasia? Primeiro eu quero falar aquilo que não é apostasia. Porque eu já vi um vídeo na internet aí de um irmão que fala que a apostasia é o afastamento da igreja da terra. Que a apostasia seria o arrebatamento. Pelo amor de Deus, né? Apostasia, arrebatamento. Vamos ver se é coerente? Vamos colocar no texto de Paulo para ver se é coerente?
Porque Paulo diz que antes do arrebatamento vai vir a apostasia, depois o anticristo, não é isso que ele diz? Então vamos trocar a apostasia por arrebatamento. Antes do arrebatamento vai vir arrebatamento, depois o anticristo e depois o arrebatamento. Não precisa ser muito inteligente para saber que não é coerente, né? Tá errado isso, né? Então apostasia não é arrebatamento. O que é apostasia? Apostasia é perder a fé, abandono da crença. Apostasia é esfriamento espiritual, enfraquecimento da igreja. É se desviar de Deus, é se afastar da fé. Não é se afastar da igreja, arrebatamento. É se afastar da fé, se afastar de Deus. Então Paulo está dizendo que antes de vir o anticristo, vai ter o afastamento da fé. A igreja vai perder a fé. E é esse acontecimento que vai facilitar, que vai abrir espaço para o anticristo começar a governar. Então quem é que detém o anticristo? Uma igreja que tem fé impede que o anticristo comece a governar. Uma igreja viva, operante, que ama, que ora, que faz aquilo que é o amor de Deus, que é o evangelho de Cristo, impede que o anticristo comece a governar. Essa é a resposta. Uma igreja que tem fé impede que o anticristo comece a governar. Mas segundo a profecia de Paulo, vai chegar um tempo que a igreja vai cair em apostasia, vai perder a fé, a igreja vai ficar fraca espiritualmente. Isso já está começando a acontecer. Tem muitas igrejas por aí, se você for na Europa, Estados Unidos, a apostasia já está muito grande nesses lugares. No Brasil, está chegando lá. Então a apostasia, quando ela se completar, vai começar o reino de anticristo. Tem aqueles crentes, né, que vai, mas não vai, né? Vai chegar um tempo que eles não vão mesmo. Mas tem aqueles crentes que são aplicados na leitura, são estudiosos da Bíblia. Eles vão ter tanto conhecimento da Bíblia, mas vão cair em apostasia e não vão acreditar em nada. E até mesmo aqueles fervorosos no espírito, cheios do poder, vai ter tantos escândalos nas igrejas que eles também vão perder a fé. Vai chegar um tempo de apostasia total da igreja. Mas é só Paulo que diz que haverá apostasia? Não, Jesus também disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Jesus diz também na parábola das 10 virgens, que é uma parábola profética, que 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes, e todas elas vão dormir. Todas elas vão cair no sono da apostasia. Vão parar de esperar o noivo. Essa profecia vai se cumprir, infelizmente. Isso me preocupa até mais do que entrar na grande tribulação. Um tempo de apostasia da igreja, isso é realmente preocupante. Mas isso, infelizmente, é profetizado e vai acontecer. E quando isso acontecer, abre espaço para o governo do anticristo começar a governar, a reinar. E a igreja só vai acordar quando entrar na grande tribulação. Igual a parábola das 10 virgens. Elas dormiram, entraram no sono e só acordaram quando os acontecimentos da grande tribulação começou a gritar. Porque na parábola, elas só acordaram quando alguém apareceu lá gritando: "O noivo está chegando!" Não foi assim? Daí elas acordaram? Em Mateus 24, no verso 33, Jesus diz que os sinais da grande tribulação, aqueles monte de sinais que Jesus fala que vai acontecer em Mateus 24, esses são os sinais que revelam que Jesus está voltando. Então os sinais da grande tribulação é o grito de alerta que Jesus está voltando. Então a igreja só vai acordar quando ver os sinais da grande tribulação acontecendo, daí vão acordar: Jesus está voltando. Só que aí já tem a besta no governo e as pessoas estarão na grande tribulação. Por quê? Porque primeiro vem a apostasia, a igreja vai esfriar. Vai começar o reino do anticristo, nem vão se tocar. Daí vão acordar durante o período da grande tribulação
Uma parábola das 10 virgens acordaram durante a madrugada e depois que vem a vinda de Jesus, nosso encontro com Ele, que é o arrebatamento. Então, quem é que impede que o anticristo comece a governar? Uma igreja que tem fé, uma igreja operante. Quando a igreja perder a fé, começar a apostasia, vem o anticristo. A pergunta que eu faço agora é: e você? Como está a sua fé? Como está a fé da sua igreja? Posta aí no comentário, como é que está a sua igreja? Ela está fervorosa, está com fé, está cheia de amor? Ou já está começando a apostasia? Vai chegar um tempo que as pessoas vão postar bastante a respeito da apostasia da sua própria igreja. E vai chegar um tempo que as pessoas não vão postar mais nada, porque não vão procurar mais esse tipo de conteúdo na internet, porque a igreja vai entrar em apostasia. Mas agora, se você gostou desse vídeo, dá um like que ajuda bastante na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreva para saber dos próximos vídeos que eu postarei. E este é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro. E até o próximo.